Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um videozinho sobre as curiosidades da mente e o comportamento. E hoje eu vou falar de algo que é um tanto intrigante, mas provavelmente poucos param para pensar. O que são os vieses? O que representa os vieses da nossa vida? Da onde ele vem? Por que ele existe? O que acontece com nós? De a gente constituir-se de tantos vieses, né? Inclusive, uma cliente essa semana me perguntou se o viés é um desvio comportamental ou desvio de personalidade, enfim, se isso tem alguma a ver com algum tipo de transtorno. Mas não é, o viés é uma questão natural do ser humano. Viés do latim vem de bifax, que é dupla face, duplo sentido, aliás, e ele passa ali depois o conceito para costura, né? Porque as costuras, quando não eram precisas, dizia que elas estavam viesadas, e depois para estatísticas. E para psicologia, o viés no sentido pleno, ele é o processo, é o raciocínio ilógico, é o raciocínio parcial, é aquilo que você coloca como uma verdade, como um ponto de vista efetivo ali, que não tem embasamento, não tem uma estrutura, não tem uma concepção de você realmente considerar aquilo como algo factível. E na sociologia, o viés tem a ver com preconceitos e estereótipos, né? São, é, por exemplo, com preconceito com a cor, com o gênero, com o, a condição social, enfim, esse tipo de preconceito, esse tipo de estereotipos são o que a sociologia entende como viés. E por que eles ocorrem? O viés são os gatilhos que tentam facilitar o nosso dia a dia. O ser humano constrói diversos gatilhos no dia a dia para saber lidar com a vida de uma maneira mais ampla, mais prática, mais rápida. Por que disso? Porque a gente está sobrecarregado de tantas informações e cada vez mais, justamente para tentar lidar com tudo isso, a gente vai construindo alguns mecanismos mentais para tentar tirar nós de ter que ficar pensando muito tempo para resolver algo, para direcionar a uma decisão, a uma ação, ou uma palavra, uma conversa, tentar tornar isso mais rápido. E nesse processo de agilidade, a gente vai construindo esses viés. Então, a gente pode dizer na plenitude que o viés são gatilhos mentais. E ele começa ali com 6 meses já, a criança já está ali criando seus próprios viés, escolhendo qual é o rostinho que ela quer que pegue ela, escolhendo já ali como ela quer dormir, escolhendo ali a que horas que ela quer comer, ou seja, ela já vai construindo esse tipo de escolha, fazendo esse tipo, tomando certas decisões e marcando aquilo como verdades, como fatos que tem que ser daquele jeito, porque é a maneira que ela quer que seja. E a adolescência é a grande marca dos nossos viés. Quando a gente chega na adolescência, é quando a gente quer provar que tudo aquilo que a gente acha que aprendeu com a infância. É quando a gente quer ser o rebelde, quer ser o contrário a tudo. E na adolescência a gente constrói muito desses viés, os viés vão se fortalecendo, porque a gente vai pondo muito das nossas verdades. A gente quer encantar os outros se achando capaz de lidar com a vida, de ser dono de si mesmo. Então a adolescência é um centro ali de formação e de coesão daquilo que a gente vai construindo como caminhos facilitadores para a vida, né, das nossas verdades. Bom, dentro da adolescência, a gente começa ali, por exemplo, com os julgamentos sociais, a gente começa a pertencer a certas células sociais, certos grupinhos, achando que o nosso grupinho, aquele grupo que nos aceita do jeito que nós somos, que a gente é reconhecido, é admirado, que a gente se sente pertencente, a gente passa a achar que aquele grupo é sempre melhor que o outro grupo. Aliás, os vieses grupais são os que mais levam conflitos sociais. Tomadas decisões. A gente começa a tomar decisões, isso, você vai ver isso muito na adolescência, né? Começa bem na adolescência, tomar decisões a partir daquilo que você acha que é certo. Mas da onde vem essa certeza? Não sei, mas para mim é certo e eu quero que seja desse jeito. Então a gente começa a criar ali a partir principalmente da adolescência, justamente quando a gente começa a querer tomar nossas próprias decisões, achando que a gente tem alguma verdade, alguma certeza nisso. Interpretar as informações, também uma maneira de tentar facilitar a vida, a gente resumir aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está conversando, que a gente tem acesso, a partir do limite, do limite do limite, ou seja, a partir dos conhecimentos que a gente traz conosco, que é muito pequeno, perto da capacidade, das possibilidades que há sobre interpretar cada condição, cada movimento, cada acontecimento.
preferência com as coisas conhecidas, né? A gente tem os nossos viés e começa a fazer ali, escolher aquilo que é mais fácil para nós, que é mais prático. A gente começa a criar certos modelinhos de coisas, o tipo de comida, o tipo de bebida, o tipo de pessoa, o tipo de conversa, o tipo do que vai ler, do que vai assistir. A gente começa a criar também esses vieses sobre essa questões que é aquilo que a gente já, que faz mais sentido para nós, se afastando de coisas novas, que necessitaria experiências novas. A cultura e o social, claro, a cultura influencia totalmente o nosso viés, ou seja, a gente, dentro da cultura é onde a gente se sente pertencente, dentro do mundo social, cultura e o mundo social é onde a gente se sente, é onde está a nossa identidade, é onde as pessoas reconhecem por aquilo que a gente quer que ela reconheça. Então, claro que dentro da cultura, do mundo social, a gente vai criar nossos vieses. Os grupos, como eu disse, confiança excessiva também é um mecanismo de viés, ou seja, para a gente lidar com a vida, com o dia a dia, a gente passa a criar certas condições e achar que a gente está certo nas coisas que a gente está fazendo, justamente para não ter que pensar e ter que fazer de outra maneira, porque a gente quer que seja daquele jeito. Então, isso também são viés que a gente vai construindo. Disponibilidade, que é escolher as informações que a gente quer receber, ou seja, é aquilo que importa para nós. Eu já não quero mais saber do outro assunto. Ah, mas esse assunto não é o melhor para você. Não, mas é esse que faz sentido para mim. Ou seja, você vai fortalecendo suas crenças limitantes, você vai fortalecendo você com você mesmo. Bom, e quais são os vieses mais comuns, né? Os quais a gente vê, participa no dia a dia. Aqui eu vou falar alguns que eu acho que você vai se identificar. O primeiro é o viés da confirmação. O viés da confirmação é aquele que você baseia a sua ação, você baseia a sua resposta, a sua ideia, a sua proposta dentro daquilo que você acha que é certo. Você não tem um embasamento fundamentado, mesmo que a outra pessoa prove para você, mostre para você, falou, cara, isso não faz sentido, você acaba querendo confirmar que o seu modo de ver o mundo, que o seu modo de ver as coisas é o mais certo. Isso é um desvio nosso com a realidade que a gente faz. Dependendo do grau disso, isso pode prejudicar muito a nossa vida, ou seja, é limitar muito o nosso mundo, ou seja, essa ideia de confirmação, viés de ancoragem, você fazer sempre daquele jeito, sempre daquele modo, sempre você criar padrões, criar hábitos muito concisos que te leva a uma vida muito monótona, sempre do mesmo. Viés de grupo, ou seja, você escolheu o grupo que você quer porque aquele grupo te faz sentir pertencente. Ou seja, você tem ali algumas características suas que outras pessoas não acham que são legais, e existe um grupo que te reconhece, te abraça, e você, a partir daquilo, acha que não, o mundo está errado e eu estou certo porque tem pessoas comigo que concordam comigo. Mas, cara, tem 200 milhões de pessoas que discordam. Não, mas eu estou certo, eu sou certo, tem um grupo que concorda comigo. Então você passa a acreditar que aquele grupo, que é o que nós chamamos de bolha hoje, é o certo. Viés da representatividade. Quantas pessoas você conhece que não faz julgamento da outra pessoa sem conhecer da pessoa pela aparência, pela cor, pelo gênero, pelo modo que se veste, pelo status social? Ou seja, isso é um viés da representatividade, ou seja, é uma maneira distorcida de a gente ver a realidade das coisas. Viés da disponibilidade é aquilo que você acredita que vai acontecer, mas não acontece. Acredita que vai acontecer, mas não acontece. Acredita que vai acontecer, mas não acontece. Aí um dia acontece, você esquece tudo que não aconteceu e o que vale é o fato. Isso eu lembro muito de uma menina que trabalhou comigo, que ela dizia todo dia para mim, cara, meu cachorro não tá bem, acho que ele vai morrer hoje, ele vai morrer hoje, ele vai morrer hoje. E nunca morria esse cachorro, passou um ano desse jeito. Vou chegar atrasado hoje porque vou levar ele no veterinário, ele não tá bem. Até que um dia o cachorro morreu. Aí ela falou, eu sabia que eu estava com uma intuição muito grande que o meu cachorro ia morrer. Na verdade, ele morreu de velhice. Tinha 16 anos o cachorro, um dia ele ia morrer mesmo. Mas ela acha que ela foi capaz de intuitivamente saber que o cachorro ia morrer. Ou seja, ela não lembrava dos 365 dias que ela dizia que o cachorro ia morrer e o filho da mãe não morria. Então, isso é o viés da disponibilidade. Viés da atribuição é você atribuir no outro características suas, ou seja, você querer falar que aquela pessoa tem aquele comportamento, ela é daquele jeito por determinadas questões, ou seja, você atribui nas outras pessoas aquilo que você acha que leva a pessoa a ser, agir ou fazer daquele jeito, ou aquela pessoa
enfim, ter aquela ação, ter aquela atitude. É você o cara que sabe o porquê das coisas. Viés da autoestima, que você sempre se achar superior, porque você tem que engordar, né? Você tem que deixar ela sempre no top, você é incapaz de lidar com a realidade de você com você mesmo. Viés da rejeição do novo, pessoas que não querem coisas novas, vivem só no mundo do passado. E o que causa o viés? Olha que legal, cara, isso aqui é interessante. Eu vou aqui resumir. Quanto mais Quanto menos experiência você levar para sua vida, quanto menos conhecimento, quanto menos leitura, quanto menos estar aberto para a oportunidade de conhecer o diferente, mais você é escravo dos seus viés, porque você vai ser sempre escravo das suas crenças. E o viés tem tudo a ver com as nossas crenças. Ou seja, quanto menos capaz você for de buscar o saber, o conhecimento, experimentar, deixar o mundo que está vindo à sua frente, você abrir as portas para esse mundo e ir para muito mais você vai se tornar idiotizado. Ou seja, mais você vai viver dos seus viés. Por isso que o viés começa pela eficiência cognitiva. Se você não tem informação, se você não tem conhecimento, se você não tem uma estrutura da onde tirar uma melhor resposta, uma melhor decisão, uma melhor escolha, você vai sempre fazer o óbvio, vai sempre viver viesado, sempre viver nesse mundo apequenado. Por isso que uma pessoa que sofre, que vive muito, que se apega muito aos seus vieses, são pessoas que tentam sempre simplificar a realidade da vida. Ou seja, sempre existe o certo ou errado, não existe possibilidades. São pessoas que a gente chama de analógicas, né? Pessoas que não têm a capacidade de ver o mundo sistêmico à sua frente. São pessoas que precisam da certeza. Quanto mais viesada a pessoa mais insegura ela é. É uma pessoa mais vazia com os próprios ser. São pessoas que provavelmente têm muito baixa autoestima, é muita pequenada dela com ela mesma. Essas pessoas são as pessoas que são mais viesadas, que vivem mais os viés, pessoas que são vazias, pessoas que têm uma necessidade, precisa da certeza para tentar se colocar como uma sombra, uma persona, que é uma pessoa forte, na verdade é uma pessoa muito vazia. E pessoas vazias são pessoas que conseguem sofrer influências sociais dentro daquilo que ela acha que é certo. Ou seja, a partir do mundo que um grupo te reconhece pelo seu próprio vazio de ser, você se acha pertencente e dependendo do grupo que você está, você acaba achando que aquele grupo é o melhor grupo. É uma maneira de proteger as pessoas que vivem dos viés, vai construindo os viés na vida, se baseia o mundo a partir dessa estrutura, né, da incapacidade de uma lógica, de um fundamento, de uma estrutura, de uma razão, de um propósito, de um objetivo. São pessoas que tentam ali sobreviver com a sua própria autoestima. E é um processo, claramente, é um processo emocional, é um desvio emocional muito grande, pessoas que se apegam muito a viés. Por isso que eu fiquei meio em dúvida quando a pessoa, mas isso é uma doença? Eu fiquei um pouco de dúvida ali na hora de responder. Dependendo do nível, essa pessoa realmente vai precisar de ajuda. Mas eu espero que eu tenha explicado para você o que é viés, é uma coisa natural do ser humano, são gatilhos mentais para tentar acelerar essa quantidade de informações, de processamento que a gente tem que lidar no dia a dia. Então a gente vai criando certos conjuntinhos de verdades e certezas, certas estruturas, a maneira de pensar, de lidar com a vida, e cada questão dessas são os vieses que a gente vai formando. Então a gente vai pela vida construindo inúmeros vieses. A gente tem hoje catalogada aí tantos vieses que é quase impossível a gente conseguir ler todos eles, porque na verdade ele tem muito a ver com a própria identidade, com o próprio modo que você cria e lida com a sua própria vida. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado dessa curiosidade da mente e comportamento e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, tchau, tchau.